A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça. O seu like é muito importante porque ele vai nos dar visibilidade para alcançar mais vidas. Então dê o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. E levar a palavra do Senhor aos ouvidos daqueles que precisam conhecê-lo, precisam de uma resposta, estão carentes de ouvir a palavra de vida que veio do Senhor. Amém? Esse é o nosso intuito, propagar o evangelho da salvação, dizer que Jesus cura, salva, liberta e transforma. Que você possa nos deixar o seu like, em nome de Jesus. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor, ele se encontra no livro de Daniel. Eu vou ler alguns versículos que está no capítulo 6, a partir do versículo 3 a seguir, que diz assim: Então, responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Esse texto ele vem relatando esse acontecimento na vida do profeta Daniel, aonde que os seus algozes, os seus inimigos, aqueles que o perseguiam por inveja, por ciúmes, né? Porque Daniel era uma pessoa que colocava Deus em tudo, e por colocar Deus diante dele em tudo que ele fazia, tudo prosperava. E isso causava ciúmes, causava inveja daqueles que eram subordinados por ele. Porque o rei, aqui no caso Dário,
colocou ele acima, porque ele era acima da média. Daniel, tudo que fazia, fazia bem feito. Fazia para a glória de Deus, fazia para honrar a Deus. E isso agradava ao Senhor, ao ponto do Senhor fazer prosperar o caminho de Daniel. Só que com essa prosperidade veio ciúmes, veio a inveja, veio a contenda, veio a maliciosidade daqueles que estavam em volta de Daniel, que queria o seu lugar, que queria as suas recompensas, que queria estar no lugar de Daniel, porque Daniel era bem visto, bem quisto pelo rei Dário. Então, assim, aqueles que eram subordinados ao rei e estavam ali vendo a ascensão de Daniel, movidos de inveja, tramam contra Daniel, usando até a própria crença de Daniel contra ele. E aí a gente tem essa história onde Daniel é lançado na cova dos leões e o Senhor envia seu anjo para guardá-lo, assim como o próprio Daniel diz. E quando Daniel sai dessa cova, o rei determina que aqueles que procuraram a morte de Daniel sejam colocados, sejam lançados também dentro dessa cova. E a Bíblia diz que antes mesmo deles tocar o chão, eles já tinham sido despedaçados pelos leões. Tanto eles como todos os seus familiares. Porque não foram só eles que sofreram as consequências dos seus erros. Mas a ordem foi que eles e todos aqueles que pertenciam à sua família fossem lançados dentro da cova dos leões. E, por consequência da sua inveja, dos seus ciúmes, da sua maliciosidade, da sua maldade, acabou que toda a casa, toda a família pagou o preço. O livro de Daniel, ele traz alguns relatos sobre os acontecimentos, sobre como foi, diante dos olhos de Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, estar no cativeiro dentro da Babilônia, e o processo desses 70 anos ali naquele cativeiro, tudo que eles viveram, vivenciaram, passaram, todas as provações, todas as tribulações, todos os momentos difíceis que eles viveram, a conversão do próprio rei Nabucodonosor, a transformação, porque anteriormente, no capítulo 3, se eu não me engano, vem contando o testemunho do próprio Nabucodonosor de como Deus mudou a sua visão, o seu entendimento e o que Deus fez e permitiu sobre a sua vida, para mostrar para ele que Deus reina tanto no céu como na terra. E que o reino do Senhor é sempre eterno. Então, assim, Nabucodonosor vem dando esse testemunho e está descrito no livro de Daniel. E Daniel, quando nós lemos a sua biografia, os textos que levam o seu nome, nós podemos perceber que, apesar dele ser cativo, apesar dele estar no cativeiro junto com toda a nação de Judá, apesar dos sofrimentos, das lutas e dos problemas que eles tiveram que enfrentar, Daniel sempre permanecia de pé diante de Deus, porque Deus dava estratégia, Deus dava direção, o Senhor dava livramentos e permitia. Deus não tirou eles das provas. Quando nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, que foram lançados na fornalha de fogo ardente por não se dobrarem diante da estátua que Nabucodonosor havia construído e estava obrigando todos os povos, cativos ou não, que estavam ali com ele na Babilônia, a adorar a imagem de escultura feita de ouro maciço. E esses 3 moços, de uma forma corajosa e determinados a permanecer na palavra do Senhor, na presença do Senhor, se negaram a desonrar a Deus, se dobrando diante de uma imagem de escultura. E isso trouxe ali no coração do próprio Nabucodonosor ira, de tal forma que quando ele vem tentar vir e forçá-los a se dobrar diante da imagem, e eles determinam que não vão,
desobedecer a Deus para obedecer o rei, a ira de Nabucodonosor se acende de tal forma que ele manda aquecer aquela fornalha 7 vezes mais do que a sua capacidade poderia suportar, mais do que o corpo humano poderia suportar, ao ponto que, na hora que eles são lançados dentro da fornalha, aqueles que estavam segurando eles, empurrando eles, jogando eles no fogo, morreram por causa do calor das chamas. E eles, quando caem soltos, e Deus envia o seu anjo, que a gente costuma dizer que foi o próprio Jesus Cristo, que esteve com eles ali caminhando na fornalha de fogo ardente. E quando Nabucodonosor vê aquela situação, e ele estremece em seu coração, porque ele faz a pergunta aqueles que estão à sua volta: peraí, nós não jogamos 3 homens dentro da fornalha? O espetáculo não era para ver a morte dos 3 homens que me desobedeceu, que me desonrou, que não quis fazer o que eu mandei? Foram 3. Ué, eu estou vendo 4. E um tem a aparência do Filho de Deus. E naquele momento, ali ele reconhece o poder do Deus que livra, o poder do Deus vivo, do Altíssimo. Embora há mais alguns acontecimentos que demonstram que ele não mudou totalmente. Houve a necessidade do Senhor permitir uma situação, e Deus, antes de fazer, Deus avisou ao próprio Nabucodonosor, através de sonhos, que ele iria ser tirado do trono, ser lançado junto com os animais, ele ficaria irreconhecível, ele teria uma mentalidade e um coração de animal, e depois que passasse 7 tempos ou 7 anos, o entendimento voltaria sobre ele. E se ele reconhecesse a soberania de Deus, o Senhor iria restaurá-lo e colocá-lo novamente no seu trono. E foi o que aconteceu. Passados esses 7 anos que Nabucodonosor estava andando com os animais, comendo como se fosse um animal, vivendo uma vida miserável, desprezível, Deus lhe devolve o entendimento, e ele olha para cima e reconhece a soberania de Deus. E a partir do momento que ele reconhece a soberania de Deus, ele é restaurado e restituído no seu palácio, no seu trono. E ali a mentalidade, o seu coração já está mudado e moldado por Deus. Porque ele aprendeu, ele entendeu que soberano é o Senhor. Que Deus é Deus que livra, é Deus que guarda, que a palavra do Senhor se cumpre, que as promessas do Senhor se cumprem, que tudo que Deus declara, o Senhor faz. E ele dá até um testemunho, que está descrito também no livro do profeta Daniel. E todos os capítulos, até o capítulo 6, que vem contando os acontecimentos da história e da família de Nabucodonosor, nós podemos ver a graça e a misericórdia do Senhor para com os seus, para com aqueles que lhes são obedientes e andam na sua presença e temem e tremem diante do seu nome, e que abre mão, se possível, dos seus direitos para poder continuar firmes e firmados na promessa e na palavra do Senhor, que sofrem o dano, mas não desagrada ao Senhor e não quebra princípios, mas anda na presença do Senhor. E nós temos os relatos dos acontecimentos, segundo o olhar tanto de Daniel como de Misael, de Ananias, de Azarias, homens que, quando chegam na Babilônia, escravos, cativos, por causa do pecado do seu povo, no momento em que vão ser servidos com as iguarias do rei, da mesa do rei, feita pelas mãos dos caldeus, eles determinam em seu coração: nós não vamos ser igual, nós não vamos viver semelhante a eles.
Nós vamos estar aqui, mas aqui não vai mudar quem somos. Esse lugar não vai mudar quem Deus diz que eu sou. Aqui eu vou ser luz no mundo e sal na terra. Aqui eu vou fazer a diferença. Aqui eu vou andar diferente. Eu não vou me igualar, mas eu vou semear a palavra. Eu vou mostrar que, apesar da circunstância, apesar da situação, apesar das lutas, o Senhor é fiel e o Senhor é justo. E Ele vai nos conduzir e vai nos dar livramento e vai nos abençoar para que nós possamos viver a sua vontade, de acordo com os seus princípios, de acordo com o seu querer. E assim, quando eles determinam não se contaminar, Deus dá graça. E Deus apazigua o coração do chefe dos eunucos, que teme, em primeira impressão, ele teme ser ali castigado por Nabucodonosor por não dar a mesma iguaria que saía da mesa do rei para Daniel e seus 3 amigos. Porque eles escolheram não comer, eles escolheram não se contaminar. Mas ali Deus dá uma estratégia a Daniel, dizendo para Daniel: olha, Daniel, peça para ele um período, um tempo, alguns dias, para que ele observe. E ele vai entender por que você faz questão de fazer diferente. Que isso não vai lhe causar dano. Muito pelo contrário, isso vai fazer com que ele veja a minha presença na sua vida. E Daniel pega e chega para o chefe dos eunucos e fala com ele: nos testes, durante 10 dias, deixa a gente beber água e comer legumes e frutas. E se o que você está imaginando que pode acontecer por causa dessa alimentação for verdadeira, a gente abre mão e te obedece e vai comer exatamente aquilo que você nos colocar à mesa. Porém, se você olhar para nós e ver que não mudou e não atrapalhou o nosso desenvolvimento, a nossa saúde, você nos permita continuar nesse propósito. E assim foi. E quando chega o final dos 10 dias, o chefe dos eunucos percebeu que Daniel, Misael, Ananias e Azarias estavam muito mais robustos, muito mais, assim, aparentando muito mais saúde do que os outros que estavam ali cativos. Lembrando que os outros eram da linhagem de Daniel. Eram pessoas que faziam parte do círculo social de Daniel na terra de Judá, que foram levados cativos tanto quanto, mas que não tinha compromisso com Deus, que não estava nem aí para honrar ou agradar a Deus. Porque muitas das vezes, quando as coisas ruins acontecem, muitos de nós, o que faz? Joga em Deus a culpa do fracasso, joga em Deus a culpa da perda, joga em Deus a culpa da dor. Mas não reconhece que muitos dos nossos sofrimentos, muitas das questões que nós enfrentamos são consequências das nossas escolhas. É porque nós não nos posicionamos diante de Deus, é porque nós não buscamos a direção do Senhor, é porque nós não andamos na presença do Senhor, é porque nós não nos separamos. Não somos diferenciados daqueles que estão à nossa volta. Nós queremos andar igual o mundo está andando, fazer exatamente o que o mundo faz. Apenas esses 4 jovens escolheu ser separados, como na sua terra, porque eram filhos de sacerdotes, tinham a herança, né, de entender que eles eram diferentes. E os que estavam lá com eles, no mesmo lugar, recebendo as mesmas iguarias, e que não teve objeção, não rejeitou, muito pelo contrário, se achou ali abençoado, porque muitos dos judeus que foram levados cativos trabalhavam como escravos em obras pesadas, não tinham mais uma vida de segurança, como eles estavam tendo a oportunidade de estar dentro do palácio e servir diante do rei Nabucodonosor. Então eles se entendiam que aquilo para eles era bênção. Só que o que eram lhes oferecido era maldição. Apesar da beleza,
apesar dos sabores, apesar de sair da mesa do rei, porque a conduta e as práticas dos israelitas para comer carne, para se alimentar, era diferenciada. Por exemplo, naquela época eles não comiam carne de porco. E a conduta dos povos, que não fazia parte dos israelitas, não fazia diferença qual o tipo de carne que ia à mesa, como era preparado, como deixava de se preparar. Israel tinha uma diferença, mas por estar no cativeiro, por ter passado, né, pela guerra e serem derrotados por causa dos seus próprios pecados, eles não ligavam de permanecer no que foi ensinado desde a infância, mas eles entendiam que eles estavam sendo abençoados ali e permaneceram como estavam, recebendo as dádivas que saíam da mesa do rei, quando na realidade era bandeja. E Daniel e seus 3 companheiros, seus 3 amigos, colocou no coração: não, nós não vamos fazer igual, nós não vamos andar do mesmo jeito, nós não vamos fazer as mesmas coisas, nós vamos estar aqui e buscar estar na direção do Senhor, continuamente. E a primeira batalha que eles enfrentaram foi não se contaminar. E aí veio todo o processo, eles foram abençoados, e aí veio mais batalhas, porque inclusive aqueles que eram desviados, que estavam ali no meio como fazendo parte daqueles jovens escolhidos por Nabucodonosor para ter conhecimento e sabedoria, para trabalharem dentro do palácio, aqueles ali que não andavam como Daniel andava, não faziam o que Daniel fazia, com certeza se irritavam vendo Daniel e seus 3 companheiros receberem dádivas por obedecerem ao Senhor. Porque quem não faz, se irrita com quem faz. Quem não paga preço, quer as bênçãos de quem se dedica, de quem se posiciona, de quem paga o preço para poder viver a graça e a bondade e as misericórdias do Senhor. Quer a bênção, mas não quer se posicionar nas mãos do abençoador. E quando vê alguém se posicionando, se colocando na brecha, são os primeiros a criticar, são os primeiros a perseguir, são os primeiros a apontar. Quem nunca, viu isso? Quem nunca viveu isso? Mas o livro de Daniel nos mostra isto, que apesar da luta, apesar dos problemas, apesar das situações, apesar das adversidades, Daniel permaneceu. Se nós pudermos olhar a biografia, Daniel permaneceu no reinado de Nabucodonosor. Daniel estava presente no reinado do neto de Nabucodonosor. Daniel estava presente quando Dário invadiu o palácio de Nabucodonosor, matou Belsazar, neto de Nabucodonosor, e tomou posse daquele lugar e ali governou pela lei dos medos e dos persas. Daniel esteve também no palácio junto com Ciro. Então, assim, enquanto houve fôlego de vida, enquanto Daniel tinha saúde, enquanto Daniel estava de pé, o Senhor era com ele. E ele passou por todos esses reinados no mesmo lugar aonde Deus o colocou. Porque Deus estava com ele, Deus guiava a sua vida, Deus guardava a sua vida, Deus dava livramento. Apesar desse episódio falar sobre a cova dos leões, sobre um dia aonde os invejosos prepararam uma armadilha para o matarem, mas quando nós terminamos de fazer a leitura, nós percebemos que Daniel foi para a cova, Daniel esteve na cova, mas Deus estava com ele e deu total livramento para ele, o que não aconteceu com aqueles que armaram essa situação para ele, porque não só eles, mas como todos os seus familiares foram lançados na cova dos leões no lugar de Daniel, porque armaram, porque intentaram destruir a vida de Daniel por inveja, por covardia.
E o rei ali decreta que eles sejam lançados no lugar de Daniel, só que não só, mas com todos os seus. Quando nós escolhemos fazer o que não é da vontade de Deus, quando nós escolhemos praticar coisas que desagradam a Deus, nós temos que lembrar disso. Quem vai pagar o preço não é só eu, mas eu e minha casa. A minha família também vai perecer por causa das minhas escolhas, por causa dos meus pecados. As consequências, Deus perdoa, Deus perdoa, mas Ele não tira as consequências dos meus pecados, das minhas decisões, das minhas escolhas. O Senhor permite que eu passe pelas consequências. E muitas das vezes não sou só eu quem vai passar, mas aqueles que são meus parentes, meus filhos, meus irmãos, minha família. Porque quando nós decretamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando nós tomamos decisões que desagradam e nos tira da presença do Senhor, nós temos que lembrar que as consequências virão, não só em nossas vidas, mas também sobre os nossos. Tem um rei chamado Ezequias, que quando o Senhor vai chamar a sua atenção por ter deixado os caldeus entrarem no palácio e verem tudo que tinha, toda a fortuna, todos os tesouros, tanto no templo quanto no palácio, quando Deus traz Isaías para repreendê-lo, Deus diz que na época que os filhos dele estiverem no trono, tudo aquilo que foi mostrado, tudo aquilo que foi liberado para os caldeus verem, seriam levados por eles, e como de fato foram. Então, assim, quando nós não vigiamos, quando nós não nos posicionamos como atalaia do Senhor, nós não só abrimos a nossa guarda para sermos atingidos pelas obras do maligno, como nós colocamos também os nossos na berlinda, quando nós abrimos a guarda, nós desprotegemos os nossos. Então fique firme, continue orando, intercedendo, vigie sua língua, vigie seus pensamentos, vigie suas atitudes, busque direção do Espírito Santo para o que vai fazer, como vai fazer, se vai fazer, porque Deus nos deu o Espírito Santo para nos guiar, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos instruir nos caminhos do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar direcionando a sua vida, para que você entenda que você é filho do Rei, que você é servo do Deus Altíssimo e que a tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, que os teus passos são guiados pela presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Ouça a voz do Senhor, busque a direção, porque Deus tem um propósito na sua vida, e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Amém? Que essa palavra venha ao teu coração como direcionamento, como resposta do Senhor. E ao terminar meu vídeo, eu quero te dizer, não se esqueça, deixe o seu like, comente e compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque o intuito é falar do amor que cura, do amor que salva e do amor que liberta. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E você que ainda não entregou a sua vida para Ele, confesse-o como seu Senhor, como seu Salvador, e entenda que Ele é Deus nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que você tem pensado e além do que você tem pedido. Fique na graça, fique na paz.